Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos tempo da transição, tempo da reflexão. Hoje, sexta-feira, é quando nós teremos a possibilidade de receber a visita e o auxílio da corrente médica espiritual. Os queridos irmãos vão estar junto de nós, atendendo os nossos pedidos, curando as nossas patologias. Por isso a sugestão é que coloquemos um copo com água, uma garrafa, uma jarra, próximo de onde estivermos. E no momento da prece final, essas águas serão fluidificadas, magnetizadas, benzidas, imantadas. Dê o nome que você quiser. Elas complementarão a energia que vamos receber de cura, em nome de Jesus. Até já. Gratidão. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação nesta sexta-feira. Conforme adiantamos na nossa preleção inicial, hoje teremos a visita da corrente médica espiritual. São espíritos amigos, companheiros, porque não nos esqueçamos, cada um de nós, desde que aqui retornou à esfera terrena, traz junto de si espíritos protetores que intitulamos como anjos guardiões. Aqueles que, quando criança, éramos incentivados a orar pelo anjo da guarda, que nos guardam, que olham por nós. Mas olhar por nós não significa que irão resolver os nossos problemas corriqueiros. Porque os desafios são uma forma de nós evoluirmos, de nós crescermos. Porque imaginemos se tudo fosse feito conforme a nossa vontade, não haveria evolução. Não haveria aprimoramento, não haveria processos de resiliência, de compaixão, de perdão, porque o egoísmo estaria exacerbado. Então, esses espíritos guardiões, em determinados momentos, quando nós oramos, quando nós nos conectamos com o cosmos, se nós dermos condições mínimas, eles se aproximam ainda mais de nós.
E qual a intenção? A intenção é de curar o nosso espírito, a nossa alma, a nossa porção eterna. Porque é aí que estão inseridas as sementes que outrora deixamos nas nossas vidas, nas nossas caminhadas. Porque todo dia é um eterno colher e semear. Colher e semear. Colher o que plantamos ontem. Semear o que colheremos amanhã. Essa foi a mensagem do querido amigo Jesus, do Mestre da Luz, do Espírito que da esfera crística adentrou para conviver junto de nós, para nos exemplificar, para nos deixar a certeza de que a vida continua. E assim, para que façamos uma reflexão, para que possamos nos preparar para receber essa ajuda tão preciosa, nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, quando parece que tudo está perdido, quando começamos a perder a fé na civilização, nas pessoas, quando vemos déspotas que num primeiro momento parece que estão vencendo a batalha contra a luz. Mas isso não acontecerá jamais. A luz sempre vencerá. Porque a luz provém do Criador. E as trevas é quando nós tornamos-nos míopes, esquecendo da lei do semear e do colher. Então, nesta noite de luz, vamos buscar uma interatividade com esses espíritos. Vamos proporcionar a eles condições mínimas deles nos ajudarem. E como faremos isso? Nós vamos equilibrar as nossas mentes. Nós vamos retirar de nossas vidas pensamentos negativos, desejos de vingança. Vamos retirar de nossas mentes ídolos de carne, ídolos de barro. Vamos ter como ídolo, como referência, Jesus, que nos deixou um único mandamento: ama a Deus sobre todas as coisas e faça ao próximo o que desejarias que fosse feito para você. E assim, nesta noite de luz e de paz, quando poderemos estender esse desejo a quem quer venha a estar necessitado, necessitada, quer esteja no plano físico ou espiritual, basta que mentalizemos as pessoas que queiramos ajudar. Elas receberão auxílio. E eu convido a todos, a todas, que busquemos uma posição confortável de estarmos sentados, sentadas. Descruze pernas e braços, recoste-se. Inspire profundamente. Exale suavemente. E mantenha esse processo de inspirações profundas e expirações suaves. Feche os seus olhos. Mentalize o nascer do sol, do novo dia, da luz que surge. Quando vislumbramos as belezas que nos cercam, os caminhos que podemos andar, diferente da noite, da escuridão, quando apenas tateamos e não sabemos por onde vamos. Isso que significa a luz. A possibilidade de enxergar, de escolher, de ver. Os vales, as montanhas, os mares, os oceanos, os lagos, os rios, os riachos. Quantas maravilhas que nos cercam. E dessa forma, vamos juntos, num só pensamento, inspirando profundamente e expirando, mentalizando o sol, a luz que surge em nossas vidas,
sentindo o seu calor no meio do nosso peito, bem aqui entre os seios, na região do cardíaco, do coração, do timo. Vamos inspirar. E para nos ajudar, nós vamos trazer uma leitura de um pequeno capítulo deste livro, Jesus no Lar. Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio. E assim, permanecendo em silêncio, meditando na leitura que humildemente iremos realizar. Os sinais da renovação. Ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras na terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro, não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora. Em pleno coração da natureza, fez longo intervalo e acentuou. Nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue. Porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal, em proveito de todos, constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida. Então, uma nova humanidade estará no berço luminoso do Divino Reino. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa, e lá fora,
na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes, a cintilarem no alto, pareciam saudar esta era distante. Mas ela chegará. É a era a qual nós estamos predestinados a novas civilizações, como espíritos evoluídos. Por isso, vamos começar a deixar boas sementes. Não percamos a fé, jamais, na luz. Porque a luz sempre, sempre vencerá a escuridão. E agora, mais calmo, mais calmas, limpando os nossos corações, vamos nos irmanar com os espíritos guardiões que estão junto de nós, mentalizando aquelas pessoas que queiramos ajudar. Lembrando, independente do plano que esteja, só mentalize a pessoa. Posteriormente, para facilitar a nossa concentração, mentalizemos-nos todos juntos em uma recepção hospitalar, quando seremos convidados a adentrar a uma grande enfermaria, sem paredes, sem cortinas, nada que nos separe. Somos todos um. Os leitos estarão posicionados lado a lado, separados por volta de 80 centímetros uns dos outros. Num mundo, num local ininterrupto. Ali mentalizaremos esses leitos. E em cada um, você mentalize colocando a pessoa que você ama, que você quer ajudar em um desses leitos. Um a um. Mentalize, pegue nos braços, coloque ali e vá até que chegue o momento que você vai deitar. Vai se tranquilizar. Imediatamente após cada um que for se acomodando, vai se formando uma grande corrente médica de espíritos de luz e de amor que virão curar as nossas almas. E assim, nesse momento que recebemos a grande fusão de energias, nós vamos orar. Vamos orar e pedir ao Pai que permita sejamos curados das nossas patologias. Vamos orar juntos, mentalmente. Pai amado e misericordioso, peço perdão ao meu passado, ao meu presente, a todos aqueles ou aquelas a quem eu possa ter ofendido. Sei, Senhor, que a minha vida é um eterno semear e colher, colher e semear. E assim, diante de tantos equívocos, diante de tantos erros, aqui me encontro nesse instante entrando em conexão com a Tua luz e a Tua misericórdia infinita, pedindo que eu possa receber a luz para que desperte, enfim. Eu entenda, quando oro no Pai Nosso, para que minhas ofensas sejam perdoadas como eu perdoo aqueles que me ofenderam. E assim, lembrando Tuas palavras, Jesus, lembrando Teu amor, lembrando Teu carinho, que não estavam lá há 2000 anos, que estão aqui agora, ao meu lado. Porque quando preciso, eu sei que me carregarás em seus braços. E assim, nesta noite de luz e de paz, recebendo nesse instante o passe, a transfusão das energias que adentrarão a minha alma, ao meu espírito, iniciando um processo de cura, de ajuda, de auxílio na minha caminhada evolutiva, por agora e todo sempre. E assim eu te peço, Pai,
que as águas eventualmente colocadas sejam fluidificadas e que eu receba em nome do teu amor infinito, nesse momento de luz e de paz, a possibilidade de, ao orar, a única prece que nos ensinaste, sermos agraciados com a unção, com o seu carinho, com o seu amor, apesar de toda deficiência de que somos portadores, de que somos portadoras. E vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, Mestre. Gratidão, Jesus, pela tua luz, pelo teu amor e pela tua misericórdia, por agora e todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim, fizemos o nosso momento de oração e meditação. A sugestão é que ao encerramento dessa humilde transmissão você tome a água que eventualmente tenha colocado. À noite, coloque uma nova água, próximo à sua cabeceira, ou na sua cômoda, ou na sala, ou na cozinha. Só tome o cuidado de cobrir. E quando for amanhã, pela manhã, tome essa água, que estará fluidificada, porque você assim o desejará, antes de repousar. Se tomas algum medicamento, ingira-o junto, que o corpo e a alma estarão, enfim, curados pelo amor infinito. Gratidão, gratidão, gratidão. E com a permissão de Deus e de Jesus, na próxima semana, aqui estaremos, neste canal, neste horário, com a corrente médica espiritual. Gratidão. Um abraço. Que assim seja.